Quer aumentar suas chances de ser aprovado em um concurso para tribunais? Então, você precisa conhecer os nossos cursos preparatórios para tribunais. Conteúdo completo. Cursos para técnico e analista. Aulas teóricas aprofundadas. Estudo estratégico. Resolução de questões comentadas. Material de apoio completo. Plantão de dúvidas, direto com os professores. Plataforma moderna com bloco de anotações. Resolução de questões comentadas. E muito mais. Acesse agora mesmo jus21.com.br e saiba mais. Quer aumentar suas chances de ser aprovado em um concurso para tribunais? Então, você precisa conhecer os nossos cursos preparatórios para tribunais. Conteúdo completo. Cursos para técnico e analista. Aulas teóricas aprofundadas. Estudo estratégico. Resolução de questões comentadas. Material de apoio completo. Plantão de dúvidas, direto com os professores. Plataforma moderna com bloco de anotações. Resolução de questões comentadas. E muito mais. Acesse agora mesmo jus21.com.br e saiba mais.
Quer aumentar suas chances de ser aprovado em um concurso para tribunais? Então, você precisa conhecer os nossos cursos preparatórios para tribunais. Conteúdo completo. Cursos para técnico e analista. Aulas teóricas aprofundadas. Estudo estratégico. Resolução de questões comentadas. Material de apoio completo. Plantão de dúvidas, direto com os professores. Plataforma moderna com bloco de anotações. Resolução de questões comentadas. E muito mais. Acesse agora mesmo jus21.com.br e saiba mais. Fala, meu povo! Boa noite, galera! Vamos começar mais uma aula da nossa mega revisão para o TJPE. Essas 2 semanas aí focadas de revisão para você que vai fazer as provas de técnico e de analista oficial de justiça do TJ Pernambuco. Você que está chegando agora na nossa transmissão, por óbvio, essa transmissão não é ao vivo. Eu gravei com antecedência essa aula, que está sendo transmitida agora para vocês. Começou agora às 19 horas, deve ser agora 19 horas e 1 minuto, 19 horas e 2 minutos. E hoje nós teremos a segunda aula de Direito Penal. Na terça, eu dei aula ao vivo para vocês de Direito Penal. Nós tratamos de diversos institutos da parte geral. E como eu avisei na terça-feira, hoje eu vou responder questões com vocês, tratando daqueles temas da parte especial dos crimes em espécie que eu julgo mais relevantes, tanto para a prova de técnico quanto para a prova de analista. Giovanni, termina aqui sua participação na mega revisão? Claro que não. Semana que vem eu estarei também com vocês e na semana que vem eu estarei ao vivo, eu volto ao vivo aí com vocês. Mas mesmo a transmissão não sendo ao vivo, não esquece de deixar o teu like e se inscrever aqui no canal do Jus21, que isso ajuda muito o canal e ajuda muito o nosso trabalho. E lembrando, hoje é quinta, vocês ainda têm, antes da prova de técnico, aula amanhã, sexta-feira, com a professora Rayana, e no sábado de manhã vocês terão aula com o professor Eduardo e com a professora Rayana. E sábado à tarde nós teremos o nosso simulado. Eu falei na terça-feira sobre o simulado para vocês e vou reforçar a importância de vocês fazerem esse simulado no sábado à tarde. Eu acredito sinceramente que você que assistiu todas as aulas desta semana da Mega Revisão e que faça o simulado no sábado, você terá aí um aumento muito, mas muito expressivo na sua pontuação no concurso de técnico. E a mesma coisa nós vamos fazer na semana seguinte, tá certo? Como essa aula não está sendo transmitida ao vivo, como essa aula é gravada, eu já mandei junto com o link da aula, eu já mandei para vocês no nosso grupo do WhatsApp o material da aula de hoje. Ah, Giovanni, eu não estou no grupo do WhatsApp ainda, sabe Deus por quê? Para você acessar o grupo, basta você vir aqui na descrição do vídeo, tá aqui na descrição desse vídeo, ou fixado aqui no chat. E uma última informação, tá, que é muito importante. No domingo, às 18h45, vulgarmente conhecido como 6h45 da noite, nós vamos ter, está aparecendo em algum canto da tela, inclusive aqui o card com horário, nós vamos ter os comentários das questões da prova de técnico. Será ao vivo, os professores estarão aqui nos estúdios do Jus21, quem mora em outros estados vai estar participando ao vivo, por exemplo, Jadiel está lá em Salvador, mas a gente vai mandar o link para ele, ele vai entrar ao vivo, você já bota aí na tua agenda, no domingo, a partir das 18h45,
Os professores do JUS 21 vão estar aqui comentando a prova de técnico do TJPE com vocês, tá? E também trazendo as primeiras impressões. Caso a gente entenda que existe questão passiva de recurso, a gente já vai se manifestar no próprio domingo à noite. Enfim, tudo que você precisa saber no seu pós-prova. Combinado? Novo de loja, primeira de luxo? Então simbora! Vamos começar a nossa segunda aula de Direito Penal. Já pega o material que eu mandei aí no nosso grupo do WhatsApp e vamos observar a nossa primeira questão. Deixa eu achar aqui a nossa primeira questão. Pronto, que meu patrão Beto está botando em tela nesse momento. A questão de número 1, Beto, como é pequenininho isso, exatamente, que nem a gente fez terça-feira, muito bem. A questão de número 1 diz: assinale a alternativa correta. Letra A. A falsificação de documento público e a falsificação de documento particular possuem a mesma pena abstratamente combinada, pois ambas ofendem a fé pública de modo idêntico. Isso aqui está falso. Quando? Quando ele diz que possuem a mesma pena abstratamente combinada, ou seja, prevista na lei. Por quê? Porque entende-se que a ofensa à legitimidade de um documento público é mais grave, é mais severa, é mais danosa à coletividade do que a falsificação de um documento particular. Então, a pena para a falsificação do documento público é maior. Então, pessoal, na hora que a letra A diz que é a mesma pena, que a falsificação do documento público e do documento particular possuem a mesma pena, isso está errado. Puxa para cá, Beto. Eu vou abrir minha versão digital aqui do Vadmec só para passar as penas certinhas para vocês. O crime de falsificação de documento público está previsto no artigo 297 do Código Penal Brasileiro. Anota aí para depois você olhar, tá? Artigo 297. Falsificação do documento público. Na regra geral, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, falsificação do documento público de 2 a 6. Já a falsificação de documento particular está no artigo 298, artigo seguinte, e a pena é de 1 a 5 anos. Falsificação do documento particular, pena de 1 a 5 anos. Ah, professor, mas se eu não soubesse essas penas decoradas, se eu não tivesse essas penas de cabeça, como é que eu ia saber que essa letra A está falsa? Porque, por regra, todas as ofensas a documentos públicos, a legitimidade e a veracidade de documentos públicos são punidas de forma mais severa do que as ofensas à legitimidade e à veracidade de documentos particulares. Vale a pena você gravar esse bizu, tá? Por regra geral, sempre que você tiver uma falsidade de qualquer coisa ligada ao poder público, esse crime é punido de forma mais grave do que a falsidade ligada a documentos privados, a documentos particulares. Então, a letra A está falsa. A letra B. O uso de documento falso é punido de forma autônoma, constituindo crime independente da falsificação, ainda que praticado pelo mesmo agente que adulterou o documento. Isso aqui está falso. Nem sempre o uso de documento falso é punido de forma autônoma. Se o indivíduo falsifica o documento e depois se utiliza desse documento falsificado, em regra, ele só responde por um crime, que é o uso de documento falso, em decorrência do chamado princípio da consunção, também conhecido como princípio da absorção. Quando um crime meio se exaure no crime fim, sem maior potencialidade lesiva, o crime fim absolve o crime meio. De novo, de acordo com o princípio da consunção ou da absorção, tanto faz, quando eu tenho um crime meio que é apenas uma fase executória que se exaure no crime fim, o crime fim absolve o crime meio. Um dos exemplos clássicos é a falsificação do documento e o uso do documento. A pessoa quer se valer de um documento falso, a pessoa quer usar um documento falso. Para isso, ela primeiro falsifica o documento. Ela não responde por dois crimes, ela responde só por um,
que é o uso de documento falso. Exemplo, imagine só que você vai fazer um processo seletivo de uma empresa privada, abriu lá vagas e você vai participar do processo seletivo. E um dos pré-requisitos para você participar desse processo seletivo é você ter colado grau em um determinado curso superior lá específico. E aí você não colou grau, você não tem curso superior. Você é muito habilidoso com esses programas que fazem arte, com o Canva, com o Manus, com essas inteligências artificiais aí que criam arte para o ChatGPT, o DALL-E do ChatGPT. Aí você em casa, você falsifica um diploma de conclusão de curso superior. Você mesmo falsificou o documento. E depois você usa aquele documento que você falsificou no processo seletivo da empresa. Neste caso, você só vai responder por um crime. Você só vai responder pelo uso do documento falso. Ah, Giovanni, mas eu falsifiquei o documento. Falsificou. Mas você falsificou o documento para dele se utilizar. Quem é responsável pela falsificação e em ato contínuo se utiliza do documento falsificado, só responde pelo crime fim, que é o uso do documento falso em consequência do princípio da consunção. Tem um outro exemplo que é até matéria simulada, que é o caso da pessoa que falsifica documento para praticar o estelionato. Se eu falsifico um documento objetivando especificamente a prática do crime de estelionato, eu só respondo pelo estelionato. O falso, quando se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, será por esse absolvido. Imagina que o indivíduo falsifica um comprovante de endereço. O cara quer comprar uma moto financiada já sabendo que não vai pagar. A famosa moto Finan, que o cara compra para não pagar a primeira parcela. Ele já tem consciência que não vai pagar. Isso é estelionato, tá? Um detalhe. Você comprar um veículo, comprar uma moto, tendo a intenção de pagar e depois não conseguindo mais ficar devendo essa moto e esconder essa moto para não ter busca e apreensão, isso não é crime. O crime é você comprar a moto financiada ou o carro financiado já tendo consciência que não vai pagar. Aí você tem estelionato. E para o cara praticar o estelionato, ele precisa de um comprovante de endereço falso. Ele falsifica o endereço numa correspondência bancária, numa conta de energia, numa conta de celular ou qualquer coisa desse tipo. E usa esse documento falso para praticar o estelionato. Ele não responde, de novo, ele não responde por dois crimes. Ele só responde por um, só responde pelo estelionato. Princípio da consunção. É a mesma lógica que justifica o porquê essa letra B está falsa. Letra C. Equipara-se a documento público para fins penais o emanado de entidade paraestatal, bem como o título ao portador ou transmissível por endosso, correto, verdadeiro. Isso, inclusive, é letra de lei. E por que eu estou dizendo que é letra de lei? Porque se você pegar o artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, ele diz exatamente isso. Puxa para cá, Beto. Vou ler, inclusive, para vocês o dispositivo normativo. Artigo 297, parágrafo 2º. Para efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Inclusive, cuidado com essa história do testamento particular, tá? Porque hoje a gente pode fazer testamento particular em cartório. O testamento particular, ainda que feito em cartório, é equiparado a documento público. Então, essa letra C está correta, porque é texto normativo, é exatamente o que está no artigo 297, parágrafo 2º, e logo é o nosso gabarito da primeira questão. Mas vamos observar porque a letra D está falsa. A letra D diz: a falsidade ideológica somente se configura quando se trata de documento público. Esse somente se configura quando se trata de documento público já tornou a alternativa errada, não sendo possível a prática desse crime em documento particular. Isso está falso. O indivíduo pode cometer falsidade ideológica nos termos do artigo 299 do Código Penal,
tanto em relação a documento público quanto a documento particular. Eu vou ler aqui para vocês o que diz o dispositivo normativo. Artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular, estão vendo aí, ó? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. É isso que caracteriza o delito de falsidade ideológica. Na falsidade ideológica, o documento em si é legítimo. O que é mentiroso, o que é falso, é a informação que você faz constar naquele documento. Exemplo, imagina só, isso acontecia muito antigamente no universo do futebol, a turma chama inclusive esse tipo de jogador de gato. Giovanni, o jogador gato é um jogador bonito? Não, o jogador gato é aquele que alterava a idade para poder jogar nas divisões de base. O cara tinha tipo 20 anos de idade, aí mexiam na certidão de nascimento dele para ele poder jogar o sub-18, o sub-17. Acontecia muito no passado. Então o pai ia registrar o menino, o pai mentia sobre a data de nascimento do filho. Às vezes o cara tinha 19 anos e no registro só tinha 17 anos. Isso é falsidade ideológica. A bronca da falsidade ideológica está na informação mentirosa, falsa e ilegítima que se faz constar no documento. Esse documento ele tanto pode ser público quanto pode ser particular. É por isso que está falso a letra D e o gabarito da nossa primeira questão é letra C de casa. Questão de número 2 diz: João, servidor público estadual, recebia regularmente valores pagos por particulares para o recolhimento de taxas devidas ao órgão em que trabalhava. Em determinado momento, ao invés de repassar os valores aos cofres públicos, apossou-se do dinheiro e utilizou-o em benefício próprio. Nessa situação, a conduta de João configura. Bom, pessoal, o que é que nós temos aqui nessa questão? Basicamente, nós temos o crime de peculato. Mas antes de eu analisar as alternativas, eu vou aproveitar o ensejo e vou relembrar com vocês algumas informações que eu julgo muito importantes para a sua prova de domingo sobre o crime de peculato. E o primeiro deles é: qual é o objeto do crime de peculato? O indivíduo que pratica crime de peculato, em regra, o funcionário público, mas se eu estou falando em regra, daqui a pouco eu vou dar uma pegadinha, uma excepcionalidade, mas em regra, o funcionário público que pratica o crime de peculato, ele tem por objeto os bens móveis públicos e os bens móveis particulares que estejam sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Isso aqui é a cara de questão da IBFC. O crime de peculato ele tem por objeto, em regra, bens móveis públicos. E olha que eu estou aqui frisando bens móveis. Bens imóveis não podem ser objeto de crime de peculato. Puxa para cá, Beto. Bens imóveis não podem ser objeto do crime de peculato. Se na sua prova do próximo domingo ou da outra semana cair uma questão dizendo assim: o crime de peculato que teve por objeto casa, sala comercial, terreno, granja, fazenda, apartamento, enfim, qualquer bem imóvel, está errado. Não existe como se praticar peculato em detrimento de bens imóveis. Você pode ter outros crimes, mas não peculato. Peculato é sobre bens móveis, dinheiro, produtos, patrimônio. Em regra, dinheiro, produtos, patrimônios que pertencem ao ente público.
que pertence ao ente administrativo, que pertence ao Estado no sentido de governo, tá? Mas também é possível a prática de crime de peculato em detrimento de bens móveis privados, bens móveis particulares, desde que estes bens móveis particulares estejam sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Giovanni, me dá um exemplo de um bem móvel particular sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Imagina só que Deus o livre guarde, Beto está saindo aqui dos estúdios do Jus 21 e uma alma cebosa, um meliante, furta o celular de Beto. Beto está com o celular na mão, o cara passou na bicicleta e deu o bote e levou o celular. E aí, lá na frente, uma guarnição da Polícia Militar capturou esse meliante com o celular de Beto. E está conduzindo o meliante e o celular para a delegacia. Aquele celular não deixou de ser um bem privado, não deixou de ser um bem particular. Quem é o dono do celular? É Beto. Na hora que você puxar o MEI do celular, você vai ver que aquele MEI tem uma nota fiscal emitida em favor do CPF de Beto. O celular não deixou de ser dele. Mas como foi apreendido em uma ocorrência policial, aquele celular é um bem móvel particular que está sobre a guarda do Estado, que está sobre a guarda do ente administrativo. Se algum policial daqueles pegar o celular, subtrair o celular, isso caracteriza crime de peculato. Então, grava isso, tá? O peculato tem por objeto, na regra geral, bens móveis pertencentes à administração pública, não cabe peculato sobre bens imóveis e, excepcionalmente, o peculato terá por objeto bens móveis privados, particulares, desde que estes estejam sob guarda, tutela ou gerência do ente administrativo. Outra informação importante. Nos termos do caput do artigo 312 do Código Penal, nós temos a caracterização da primeira modalidade de peculato, que é o chamado peculato apropriação ou desvio. Beto, quando tiver nessa branca, você pode repartir a tela, tá? Só naquela outra, que a letra é menor, que você deixa só assim. Aí aqui você pode repartir. Isso, desse jeito, meu patrão. Então, como eu estava falando, nos termos do caput do artigo 312, nós temos a caracterização da primeira modalidade de peculato, que é o peculato apropriação ou desvio. Inclusive porque os verbos apropriar-se ou desviar estão previstos na letra da lei. Quando é que eu vou ter o crime de peculato, apropriação ou desvio? Primeiro, quando o funcionário público ele já tem a guarda, a tutela, a gerência do bem móvel objeto do crime em razão das funções que ele desempenha. Lembre disso. Se você não aprendeu isso até agora, decore. Para que eu possa caracterizar o chamado peculato, apropriação ou desvio, o funcionário público ele precisa ter a guarda, a gerência, a tutela do bem em razão das funções que ele desempenha. Em bom português, o bem que vai ser objeto do crime, ele já está, aspas, nas mãos do funcionário público, à disposição do funcionário público em razão das funções que esse desempenha. O funcionário público tem o acesso àquele bem porque ele já controla, ele já tutela, ele já administra aquele bem e ele apropria-se do bem ou desvia esse bem em proveito próprio ou alheio. Quando isso acontece, eu tenho o peculato, apropriação ou desvio. Giovanni, eu não captei. Tem como dar um exemplo? Só se for agora. Vamos imaginar aqui a seguinte situação hipotética. Suponha que a pessoa trabalhe como farmacêutica dentro da farmácia de um hospital público. O Hospital da Restauração aqui, nosso, em Recife, na Agamenon Magalhães. A pessoa é funcionária pública e trabalha dentro da farmácia. É o farmacêutico. O médico manda uma prescrição, é a pessoa que vai lá e olha se está batendo e libera. Todos os medicamentos daquela farmácia estão sobre a tutela daquela pessoa em razão da função que ela desempenha. E é uma farmácia pública. Todo medicamento ali dentro faz parte do patrimônio público, é bem imóvel público. Aí o que é que essa pessoa faz? Ela já tem o controle da medicação, ela começa a retirar medicações de alto valor, ela começa a pegar medicações muito caras,
bota dentro da bolsa, leva embora e vende na farmácia de um amigo dela. Isso é peculato, apropriação ou desvio. O funcionário público está pegando, está subtraindo, está desviando, está se apropriando, está dando ganho, está dando a Elza em bens que já estão sobre a guarda dele em razão das funções que ele desempenha. Eu conheci um caso que se enquadra aqui em peculato, apropriação ou desvio, que foi o seguinte: a gente teve um colega, um companheiro aí, que teve o veículo dele apreendido numa fiscalização de trânsito. Eu não vou adentrar aqui o que foi que aconteceu, enfim, ele foi parado por uma fiscalização da Guarda Municipal do Recife, fiscalização de trânsito, e o veículo dele tinha um problema, colocaram em cima do reboque e levaram para o depósito do Detran, que é um órgão público. E quando ele resolveu a situação, quando ele, enfim, sanou lá o problema e foi buscar o carro dele, que ele chegou no depósito, ele percebeu que o jogo de jante, as rodas esportivas do carro, tinham sido retiradas. Suspenderam o carro com um macaco hidráulico, colocaram 4, eu não sei como é que chama, 4 mãos de força embaixo do carro. Sabe o nome daquelas mãos de força, Júnior? Que o pessoal... Enfim, vocês visualizam aí. Colocou 4 mãos de força em cima do carro, segurando o carro, os pneus do carro saíram do chão. Aí os caras foram lá, tiraram os pneus e tiraram as rodas esportivas. O carro, quando chegou lá, você viu o disco de freio. Estava sem as 4 rodas, as 4 jantes esportivas. O carro em si não valia muito não, mas as rodas tinham um bom valor agregado. E aí, óbvio que foi aberta uma investigação, foram atrás e acabaram descobrindo que era o funcionário responsável por aquele depósito do Detran que tinha praticado essa conduta. Isso é crime de peculato, apropriação ou desvio. O cara era o funcionário responsável por todos os veículos que estavam dentro daquele depósito. Funcionário público. Ele tinha os carros sobre sua guarda em razão das funções. Ele foi lá e depenou o carro, levou as 4 rodas. Peculato, apropriação ou desvio. Agora, no parágrafo 1º do artigo 312, nós temos o chamado peculato furto. E por que é que eu fiz questão de destacar essa diferença? Porque a IBFC adora essa diferenciação. No peculato furto, o funcionário público ele não tem a guarda, a posse, a tutela do bem em razão das funções. De novo, no peculato furto, o funcionário público ele não tem, estou negando peremptoriamente, o funcionário público ele não tem a guarda, a tutela, a posse do bem objeto do crime em razão das funções que ele desempenha. O que acontece no peculato furto é que esse funcionário ele se vale, ele se utiliza das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona para ter um acesso privilegiado a esse bem e subtrair esse bem. É por isso que o nome é peculato furto, por causa do verbo subtrair, que está no parágrafo 1º. Eu vou dizer de novo, devagar, e depois vou traduzir através de exemplos. No peculato furto, o bem objeto do crime não está, de novo, não está sobre a posse do funcionário público em razão das funções. O que acontece é que o funcionário público se locompleta. O funcionário público ele se aproveita das vantagens que a função lhe dá para ter um acesso privilegiado a esse bem e subtrair o bem. Professor, eu não entendi, eu não captei. Vamos lá. Vamos imaginar que o JUS 21 fosse uma instituição pública, certo? Suponho, não é, claro, uma empresa de direito privado, mas hipoteticamente, suponha que o JUS 21 fosse uma instituição pública. Para nós circularmos aqui dentro do empresarial onde funciona o JUS 21, nós temos que passar por uma portaria. Essa portaria tem reconhecimento facial, tem catraca com reconhecimento facial, não, desculpa, digital. Para entrar nas salas, todas as salas têm senha, tem locais aqui que só pessoas específicas entram. Então, eu, como trabalho aqui, eu tenho acesso aonde eu quiser do JUS 21. Eu entro e saio do empresarial na hora que eu quiser. Quantas vezes eu não já cheguei aqui domingo de noite, 10 horas da noite, pego lá o cartão, passo o cartão no reconhecimento, boto o carro no estacionamento, passo com a digital, entro em qualquer sala, sei a senha de todas as salas. Eu tenho um acesso privilegiado pelo fato de eu trabalhar aqui. Suponha que isso aqui é uma repartição pública.
Suponha que eu não sou a pessoa que controla os equipamentos informáticos. Quem controla os equipamentos informáticos é Júnior. Mas eu, por ter a facilidade de entrar no prédio na hora que eu quiser, por saber a senha da sala, eu entro e subtraio esses equipamentos eletrônicos. Se isso fosse uma repartição pública, eu incorreria no peculato furto. Por quê? Porque em que pese nesse meu exemplo, eu não ter a guarda, a posse, a tutela do bem em razão das funções, eu tive um acesso facilitado a esse bem, decorrente do fato de ser funcionário público. Então, a essência, o bizu, para você diferenciar peculato, apropriação e desvio de peculato furto é esse. No peculato, apropriação ou desvio, o funcionário público já tem a posse do bem em razão das funções. E aí ele toma esse bem para si ou desvia em proveito próprio ou alheio. Já no peculato furto, o funcionário público não tem, olha a negativa, no peculato furto, o funcionário público não tem a posse do bem em razão das funções. O que acontece é que ele se locompleta, ele se vale de facilidades que ser funcionário público lhe proporciona para ter acesso a esse bem. Agora, galera, cuidado para a IBFC não querer tirar onda com vocês. Cuidado para a IBFC não querer colocar pegadinha na sua prova. Imagina só que domingo você se depara com uma questão que diz assim: João, funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, lotado na cidade de Garanhuns, vai até um depósito de bens apreendidos pela Receita Estadual, Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, localizado no Cais de Santa Rita, na cidade do Recife. Durante a madrugada, ele desliga a central de alarme, pula o muro e subtrai equipamentos eletrônicos que estavam guardados neste depósito da Secretaria da Fazenda. Neste caso, ele pratica crime de peculato furto. Verdadeiro ou falso? Tá falso. Oxe, professor, mas ele não é funcionário público? Não está subtraindo bem público? Isso é peculato furto. Não. Para ser peculato furto, é indispensável que o funcionário público, ele de alguma forma se utilize das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona para subtrair o bem. Nesse exemplo que eu dei, o cara é funcionário público. Mas qual foi a facilidade do serviço que ele desempenha, que ele usou? Nenhuma. Ele foi até um depósito de bens apreendidos, de uma repartição que não tem nada a ver com ele, durante a madrugada, desligou a central de alarme, pulou o muro e subtraiu bens. Ele não se valeu das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona nesse exemplo. De novo, ele não se valeu das facilidades que ser funcionário público lhe proporciona nesse exemplo. Logo, neste caso, é só crime patrimonial, é só crime de furto. Não é crime contra a administração, não é possível caracterizar o peculato furto. Beleza? Um outro detalhe importante aqui para vocês. Lembra que eu falei que, na regra geral, o crime de peculato é praticado pelo funcionário público? Pois é, mas chegou a hora de dar uma exceção a vocês. É possível também particulares praticarem crime de peculato. E aí, para quem não está acostumado com esse termo, nessa reta final, se acostume. A expressão, pelo menos nas questões de penal, a expressão particular ou particulares é o antônimo, é o oposto de funcionário público. Todos aqueles que não se enquadram na definição de funcionário público prevista no artigo 327 do Código Penal, caput e parágrafo 1º, residualmente são chamados de particulares. Eu vou dizer de novo, todos aqueles que não se enquadram na definição normativa de funcionário público para fins penais. Onde é que está essa definição? Artigo 327, caput e parágrafo 1º do Código Penal. Todos aqueles que não entram nessa definição penal de funcionário público são chamados residualmente de particulares. É quem não é funcionário público para o direito penal é chamado de particular.
Um particular pode praticar crime de peculato? Pode, é perfeitamente possível, desde que este particular esteja agindo em concurso de pessoas, em coautoria ou participação com um funcionário público. O particular, se ele sabe, se ele tem consciência que a pessoa com a qual ele está agindo é funcionário público, ele se contamina da função. Esse particular seria mais ou menos o seguinte: imagina só que eu, hipoteticamente, fosse funcionário público e Beto é particular. E suponha que eu sou o responsável por todo o material de almoxerifado da repartição que eu trabalho. Aí eu chego para Beto e digo: Beto, tu tá ligado que eu trabalho numa repartição pública, né? Beto disse: tô ligado sim. Tu tá ligado que eu sou o responsável por todo o setor de almoxerifado, resma de papel, cartucho e toner de impressora, material de reserva, notebook, todos esses materiais ficam sob meu controle. Vamos fazer o seguinte, tu vai me ajudar, a gente vai dar o ganho, a gente vai desviar parte daquele material do almoxerifado, vende e divide o dinheiro. Beto, na hora. Beto tem consciência que eu sou funcionário público e ele está me ajudando a praticar crime de peculato, apropriação ou desvio. O meu crime é o mesmo de Beto. Beto vai responder como se funcionário público fosse. Eu e ele responderemos, nesse exemplo, a título de coautoria pelo peculato, apropriação ou desvio. Beleza? Mais uma dica. Não existe peculato de mera utilização de bens. De novo, não existe peculato de mera utilização de bens. Isso é tão importante que eu vou dizer pela terceira vez, e se a IBFC botar uma pegadinha, você só vai cair se você quiser. Não existe peculato de mera utilização de bens. Você pode ter uma infração administrativa, uma improbidade, mas peculato não. Professor, eu não entendi. Vamos imaginar aqui a seguinte situação hipotética. Imagine só que o cara trabalha numa repartição pública e na mesa dele tem um notebook da repartição. Ele tem a posse daquele computador porque ele é funcionário público, aquele computador a repartição bota para ele trabalhar. Está sentado lá trabalhando. Terminou o expediente da sexta-feira, ele se lembra que tem um trabalho de faculdade para fazer. Ele diz, pô, esse final de semana eu vou passar o final de semana escrevendo o meu TCC da faculdade. Mas ele está sem computador em casa. Aí o que é que ele faz? Ele leva o notebook da repartição para casa para fazer uma atividade privada, para fazer o trabalho de conclusão de curso dele da faculdade. Na segunda-feira ele traz e bota o notebook de volta. Ele se utilizou daquele equipamento. Ele não cometeu crime de peculato. De novo, ele não cometeu crime de peculato. A mera utilização do bem móvel não caracteriza peculato. Ele pode responder a um PAD, a um procedimento administrativo disciplinar pelo uso indevido do equipamento, mas crime de peculato não tem. E aí, quando eu falo isso, se eu não tocar, eu sei que a galera fica com a dúvida, então eu já vou me antecipar. Giovanni, e aquelas pessoas que usam o veículo da repartição para assuntos pessoais? O cara tem um veículo que está plotado na porta, uso exclusivo em serviço. Mas o cara pega o carro para levar a mulher no trabalho, pegar os meninos na escola, levar a sogra no médico, fazer a feira da casa dele e ir para a academia. Esse uso indevido do veículo caracteriza crime de peculato? Em relação ao uso do veículo, não. O que pode caracterizar o crime de peculato é o combustível que está no tanque do veículo. Porque, veja, se o cara pega o veículo da repartição, que é para uso exclusivo em serviço, com o tanque cheio, passa aí a semana todinha rodando para atividades privadas e na sexta-feira ele devolve com um tanque vazio, ele pode responder por crime de peculato em relação ao combustível, mas não em relação ao uso do veículo. Giovanni, se na sexta-feira eu pego o veículo da repartição para ir para a praia com a minha família, na segunda eu devolvo ele com o tanque cheio, qual o meu crime? Nenhum. Você vai responder por improbidade, você vai responder um processo administrativo disciplinar, mas crime não tem. Giovanni, eu pego o veículo da repartição na sexta-feira para passar o final de semana na praia com a minha família. Na segunda eu devolvo com um tanque seco ou com um tanque a menor. Qual é o meu crime?
Em relação ao uso do veículo, não tem, mas você pode responder por peculato em relação ao combustível, porque aí você usou e não repôs o combustível. Beleza? Sabendo disso, eu acho que nós temos todos os elementos necessários para respondermos a questão de número 2. A questão diz que João era servidor público e cabia a ele receber as taxas pagas pelos particulares. Em um determinado momento, ao invés de repassar os valores, ele apossou-se do dinheiro. Isso é peculato, apropriação ou desvio. E como é que eu tenho certeza que isso é peculato, apropriação ou desvio? Porque ele tinha posse do dinheiro em razão das funções e pegou o dinheiro para ele. Nessa situação, a conduta de João configura, letra A, peculato, apropriação, pois na qualidade de servidor público, apropriou-se dos valores que tinha posse em razão do cargo, verdadeiro, correto. A letra A já é o nosso gabarito. Letra B, peculato, furto, já que houve subtração de valores pertencentes ao Estado. Não é peculato, furto. Por que não é peculato, furto? Porque ele já tinha a posse do bem. Então está falso. Letra C, peculato, desvio, porque desviou a finalidade da aplicação dos recursos em benefício próprio. Não, aqui não é peculato, desvio, porque o peculato, desvio seria se ele fizesse um meio de, ao invés do pagamento, por exemplo, cair na conta do Estado, cair na conta dele. Mas aqui o enunciado diz que ele pegou o dinheiro, ele apossou-se do dinheiro. O dinheiro existia fisicamente e ele foi lá e pegou. Peculato, apropriação. Concussão. Não tem nada a ver com concussão aqui. Concussão é baseada em uma exigência. Pratica crime de concussão o funcionário público que exige uma vantagem indevida. Então está falso. Sendo assim, nessa nossa segunda questão, o gabarito é letra A de alfa, letra A de amor. Ok? Passemos para a terceira questão. Bota em tela, Beto, por favor. A terceira questão diz: assinale a alternativa correta. Diz a letra A. O crime de concussão se configura quando o funcionário público solicita vantagem indevida, ainda que o pedido não seja atendido. Tá falso, pessoal. O verbo nuclear do crime de concussão é o verbo exigir. Se você pegar o artigo 316 do Código Penal Brasileiro, onde nós temos tipificado o crime de concussão, você vai ver que está taxativamente previsto em lei. Exigir funcionário público para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora das funções ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão desta, vantagem devida. O crime de concussão é um crime dotado daquilo que a doutrina chama de imperatividade categórica. Eu vou dizer de novo. O crime de concussão é um crime dotado daquilo que a doutrina chama de imperatividade categórica. O que é a imperatividade categórica? O indivíduo, ele se vale, o indivíduo, ele se utiliza da função pública para pressionar, para intimidar, para ameaçar o particular. Na concussão, o funcionário público diz: se você não me der isso, eu vou usar a minha função para lhe lascar. Isso é concussão. O verbo solicitar, na verdade, os verbos solicitar, receber ou aceitar a promessa de vantagem indevida, eles são caracterizadores de corrupção passiva. Vou dizer de novo, os verbos nucleares solicitar, receber ou aceitar a promessa de vantagem indevida são caracterizadores de corrupção passiva. Então está falso a letra A. Letra B. O crime de corrupção passiva, que está disciplinado no 317 do Código Penal, exige para sua configuração que a vantagem indevida seja efetivamente recebida pelo agente público. Está errado isso, está falso. O simples fato do funcionário público solicitar a vantagem indevida já caracteriza corrupção passiva. Mesmo que ele não receba, mesmo que a pessoa não entregue o que está sendo solicitado, o funcionário público que pede, que solicita vantagem indevida, já incorre na corrupção passiva. Letra C. O peculato culposo, que está tipificado
no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, 312, parágrafo 2º, o peculato culposo ocorre quando o funcionário público, mesmo sem intenção, concorre para que outrem subtraia valor ao bem público em razão da sua negligência, imprudência ou imperícia. Está verdadeiro e a letra C já é o nosso gabarito. No peculato culposo, o funcionário público ele não pega nada, ele não desvia nada, ele não subtrai nada. No peculato culposo, o que acontece é que esse funcionário, por uma imperícia, imprudência ou negligência, cria as condições para que outra pessoa, que ele não sabe nem quem é, subtraia bens objeto de peculato. Exemplo clássico de peculato culposo. O cara trabalha numa repartição pública e ele é responsável por fechar o cofre da repartição. Entre as suas atividades funcionais, entre as suas funções está, todo dia, antes dele largar, antes dele ir embora, ele tem que ir lá e fechar o cofre. Só que um determinado dia, ele esquece, negligência. Ele está apressado, sai falando no celular e esquece a porta do cofre aberta. E no dia seguinte se descobre que alguém, que ninguém sabe quem foi, tirou o dinheiro do cofre. Não foi o funcionário público que tirou, alguém tirou. O funcionário público, ele concorreu. De que forma? Ele concorreu na hora que ele esqueceu a porta do cofre aberta. Por uma negligência, que é um dos elementos caracterizadores de culpa, imperícia, imprudência ou negligência. Por uma negligência, aquele funcionário público, sem querer, criou as condições para que outra pessoa, que ele não faz a menor noção de quem seja, subtraísse bens públicos. Esse funcionário responde por peculato culposo. Por isso que está verdadeiro a letra C. Letra D. O crime de prevaricação. Prevaricação está no artigo 319 do Código Penal Brasileiro. O crime de prevaricação consuma-se quando o funcionário público exige vantagem indevida. Está errado. Exigir vantagem indevida é crime de concussão. Na prevaricação, o funcionário público retarda, deixa de praticar, age em desacordo ou infração a seu dever de ofício para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Na prevaricação, o funcionário público não faz aquilo que deve, não desempenha como a lei manda sua atividade funcional, porque ele quer satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Então, sendo assim, está falso a letra D, e na nossa terceira questão, o gabarito é a letra C de casa. A questão de número 4, nossa próxima questão diz: assinale a alternativa correta. Diz a letra A. O crime de resistência, que está tipificado ao teor do artigo 329 do Código Penal, consuma-se apenas quando o particular, mediante violência ou ameaça, consegue impedir totalmente a execução do ato legal. Isso aqui está falso quando ele diz consuma-se apenas quando o particular consegue impedir a execução do ato legal. Não. O crime de resistência estará consumado quando o indivíduo se opor com emprego de violência ou grave ameaça à realização de um ato lícito emanado de agente público. A simples oposição ao ato com violência ou grave ameaça já consuma o crime. Agora, se em razão desta oposição o ato do funcionário público não se realizar, aí a pena é maior. Observe o que diz a letra da lei, eu vou pegar aqui na minha versão digital. Olha o que diz a letra da lei. Artigo 329 do Código Penal. Crime de resistência. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Você se opôs com violência ou grave ameaça, já consumou a resistência. Agora observe o parágrafo 1º. Se o ato em razão da resistência não se executa, aí o crime é qualificado. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Ou seja, já está errado porque a consumação não está atrelada à não realização do ato pelo funcionário público. Giovanni, me dá um exemplo de uma conduta que caracterizaria crime de resistência. Vamos pegar um exemplo
clássico aí que pode aparecer na sua prova da IBFC, na sua prova do TJPE do próximo domingo. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Um oficial de justiça está cumprindo na execução de uma ordem judicial de reintegração de posse. O juiz deferiu, mediante mandado judicial, a reintegração de posse. Essa ordem foi encaminhada à CEMANDO, a Central de Mandados, e o oficial de justiça foi designado para cumpri-la. Quando o oficial de justiça chega no imóvel para fazer a reintegração de posse, a pessoa que está lá dentro sai com um pedaço de pau na mão, um pedaço de madeira, ameaçando o oficial. Saia daqui, suma, se você vier para cá eu vou quebrar você de porrada. E o oficial de justiça recua, solicitando apoio da Polícia Militar. Nesse caso, o indivíduo que intimidou, que ameaçou o oficial de justiça para que ele não cumprisse a ordem, incorreu no crime de resistência. Na hora que ele se opôs, o crime de resistência já se caracterizou. Se o oficial de justiça consegue o apoio da PM e realiza a reintegração, a tipificação do crime é no caput do 329. Mas vamos supor que o oficial de justiça não conseguisse apoio da PM, que o oficial de justiça intimidado tivesse que recuar e não cumprisse a ordem. Aí o crime de resistência estaria qualificado. Beleza? É por isso que está falso a letra A. Letra B. O desacato ocorre quando o particular ofende funcionário público no exercício da função em razão dela, ainda que o servidor não esteja em serviço no momento da ofensa. Isso aqui está correto, isso aqui está verdadeiro. Puxa para cá, Beto. Vamos observar o que diz a letra da lei. Mais especificamente, vou até escrever aqui para quem quiser anotar, o artigo 331 do Código Penal Brasileiro. Artigo 331, desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. O que é basicamente o crime de desacato? O desacato é uma ofensa proferida ao funcionário que está desempenhando uma determinada função ou em decorrência do fato dele desempenhar aquela função. No crime de desacato, eu não quero ofender diretamente a pessoa, o indivíduo. No crime de desacato, eu quero demonstrar descabo, desrespeito, menosprezo à atividade funcional que está sendo exercida por aquela pessoa. No desacato fica claro que eu quero atingir não o indivíduo, João, José ou Pedro, eu quero atingir a personificação da função pública, e aqui a palavra função pública está sendo tomada em sentido amplo, tá? A personificação da função pública que está esculpida, que está manifesta naquele servidor. Imagina só que eu sou parado por uma fiscalização de trânsito, sei lá, eu sou parado por uma fiscalização da lei seca. Aí o agente de trânsito me pede para desembarcar do veículo e soprar o bafômetro, o etilômetro. E eu fico arretado com aquela situação. Eu nem sei quem são os agentes de trânsito. Eu sei que eles são funcionários públicos porque eles estão fardados e identificados. Aí eu viro para um deles e digo, homem, vocês são um bando de come-dorme. Em vez de você estar atrás de bandido, fica aí com esse pantinho, com essa frescura de lei seca. Isso é desacato. É notória que a minha intenção não é atingir o indivíduo, mas é demonstrar descabo, menosprezo, vilipêndio, desrespeito à atividade funcional que aquele indivíduo está desempenhando. É por isso que desacato é crime de particular contra a administração e não crime contra a honra. Eu quero atacar a atividade funcional e não necessariamente a pessoa. E o desacato pode ser praticado ainda que o indivíduo não esteja desempenhando suas funções, mas em razão dela. Quer ver um outro exemplo? Imagina só que o cara é policial rodoviário federal, mas está de folga, largou do serviço. Tá lá, sei lá, tá fardado ainda porque não deu tempo de ir para casa, mas ele já tá largado do serviço. Aí ele parou num local para jantar. E alguém tá se sentindo incomodado com aquele policial tá jantando. Aí diz, diabo de polícia aqui, tá vendo bandido? Vai, por que esse policial não faz a quentinha dele e vai comer em outro canto? Bando de comidão, bando de já morreu. Isso é desacato. O cara não tá mais no desempenho das funções, mas está sendo ofendido em razão dela. Por isso que tá verdadeira a letra B
e já é o nosso gabarito. Letra C. O crime de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, exige que o agente público aceite a vantagem oferecida para que se configure a tipicidade. Está errado. Na corrupção ativa, o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para ele não cumprir com o seu dever. Se esse funcionário público vai aceitar ou não, é irrelevante. Na hora que o particular oferece a vantagem indevida, promete a vantagem indevida para que o funcionário público não cumpra com o seu dever, eu já tenho corrupção passiva, eu já tenho corrupção ativa, falei passiva, mas é ativa, eu já tenho corrupção ativa consumada. Então tá falso. Letra D. O crime de favorecimento pessoal só é punível se praticado mediante contraprestação econômica em favor de quem auxilia o autor do delito a subtrair-se da ação de autoridade pública. Está errado, pessoal. Favorecimento pessoal, ele não tem necessariamente o objetivo econômico. O que é o crime de favorecimento pessoal? Favorecimento pessoal é você ajudar uma pessoa, um indivíduo que cometeu o crime, a se esconder, a se ocultar, a se amoitar. Inclusive, muita gente me pergunta qual é a diferença entre o favorecimento pessoal e o favorecimento real. No favorecimento pessoal, você está tornando seguro o autor de crime. Você está ajudando uma pessoa que você sabe que cometeu um crime a se ocultar, a se amoitar, a fugir, se esconder. No favorecimento real, que é outro delito, no favorecimento real, você está tornando segura coisa que sabe ser oriunda de crime. Como assim, professor? No favorecimento real, eu estou tornando seguro coisa que sei ser oriunda de crime. Fora, claro, dos casos de receptação. Exemplo, a pessoa tem uma arma que ela usou para roubar um banco e você aceita esconder essa arma para essa pessoa. Isso é favorecimento real. Grava isso, tá? Favorecimento pessoal. Favorecimento pessoal. Eu estou tornando seguro autor de crime. Eu estou escondendo o autor de crime. Eu estou ajudando o autor de crime a se furtar do poder público. Favorecimento real. Eu estou ocultando bem oriundo de crime ou utilizado na prática de crime. Inclusive, pode existir concurso de crimes entre favorecimento pessoal e favorecimento real, viu? A jurisprudência já diz que são situações autônomas. Eu posso, na mesma conduta, praticar favorecimento pessoal e favorecimento real. Imagina só que Beto chega para mim e diz assim: Giovanni, eu acabei de roubar essa moto aqui e a polícia está atrás de mim. Me esconde e esconde a moto? Eu escondo o Beto e escondo a moto. Eu cometi 2 crimes em concurso. Eu cometi crime de favorecimento pessoal na hora que eu escondi Beto e cometi crime de favorecimento real na hora que eu escondi a moto. Os crimes são autônomos, isso é jurisprudência do STJ. Eu vou responder pelos 2 em concurso de crimes. Então, quando você falar em favorecimento pessoal, o indivíduo, não necessariamente por dinheiro, mas sim, pode até ser por uma amizade, um vínculo, um agradecimento, está escondendo, ocultando, ajudando alguém a fugir, alguém que ele sabe cometeu o crime. Favorecimento real. O indivíduo está ocultando bem objeto que ou foi usado em crime ou é oriundo de crime. Quer ver um caso bem interessante de favorecimento pessoal? Vocês já ouviram falar naquele rapaz chamado Oruan? Ele é um cantor de rap, eu não sei se ele é filho de Massinho VP, de Marcola, de um Massinho VP, né? Pronto, Beto está aqui dizendo que é fã de Oruan, curte tudo que Oruan faz, então ele conhece. Beto está dizendo aqui que é fã, a playlist de Beto é Oruan. Aquele outro que estava na Fazenda, Beto, como é? Que na Fazenda não, no Rancho do Maia que tu gosta, Gordão da XJ, Gordão da XP, um negócio assim, né? O Beto gosta muito também. E o nome do cara é esse, Gordão da XJ, então eu não estou sendo ofensivo. Beto gosta muito também de Luísa Sonza, né? Disse que fez fantástico no The Town, parece que o show dela lotou de lugar vazio, né? Beto gosta muito dessa galera aí. Eu falo essas coisas no YouTube, é capaz do YouTube derrubar a transmissão do Jus 21. Pois bem, Oruan, uma das coisas que levou Oruan a ser preso foi favorecimento pessoal.
Tinha uma pessoa que tinha um mandado de prisão expedido contra ele, lembra desse caso, Beto? E ele, sabendo disso, escondeu o cara dentro da mansão dele, dentro da casa dele. Ele sabia que o cara tinha mandado de prisão em aberto, sabia que a polícia estava atrás dele e escondeu o cara dentro da casa. Favorecimento pessoal. Beleza? Agora, um detalhe, tá, pessoal? Existe na lei exceções ao favorecimento pessoal. Não existe crime de favorecimento pessoal para cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Exemplo, se meu irmão comete um crime e ele pede para eu esconder ele na minha casa e eu escondo, eu sou isento de pena, porque eu estou escondendo meu irmão. Agora, se meu irmão rouba um carro e pede para eu esconder esse carro na minha casa, aí não tem isenção de pena, é favorecimento real. Tranquilo? E não é necessário, não é obrigatório para ter o favorecimento real ao pessoal, essa vantagem econômica. Então tá falso a letra D, gabarito da quarta questão, letra B de bola, letra B de bravo. Questão de número 5 diz: assinale a alternativa correta. Letra A. O crime de denunciação caluniosa, lá nos termos do artigo 339 do Código Penal, consuma-se com a instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém que se sabe inocente. Correto? Letra de lei. É aquela típica questão de técnico da IBFC, copiar a letra de lei. Quer ver? Eu vou ler para vocês o artigo. Artigo 339, denunciação caluniosa. Letra da lei. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de PAD, que é o processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que sabe inocente, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Ou seja, na denunciação caluniosa, na hora que a minha mentira leva o ente público a instaurar inquérito, ação penal, PAD ou equivalente, a denunciação caluniosa se consumou. Letra A está correta, é texto normativo, não tem nem o que discutir. Letra B. O crime de falso testemunho exige, para a sua configuração, que a declaração falsa seja determinante para o resultado da decisão judicial. Isso está errado. Ainda que o juiz não leve em consideração a declaração falsa da testemunha, o crime existe. O crime é mentir, negar ou omitir verdade sobre fato que sabe ou que tem consciência na qualidade de testemunha. Suponha, por exemplo, que num processo trabalhista, sei lá, Júnior seja convocado como testemunha. Ele presta o compromisso lá do artigo 203 do Código de Processo Penal. A partir daí, ele não pode mentir, ele não pode negar, e se ficar claro que ele sabe da situação, ele não pode ficar calado. Ele tem que falar e falar a verdade. Se ele mente, silencia ou nega sobre fato que tem conhecimento, ainda que o juiz não leve isso em consideração na sentença, o crime de falso testemunho estará caracterizado. É por isso que está falso a letra B. Letra C. O crime de fraude processual somente se configura em processo judicial, não sendo aplicável em investigação administrativa ou policial. Está errado também, letra de lei. A fraude processual também pode acontecer fora da ação penal em inquérito ou em processo administrativo disciplinar. Quem fraudar a investigação já comete fraude processual. Então está falso. Letra D. O crime de comunicação falsa de crime ou contravenção exige para sua consumação que a autoridade inicie investigação formal a partir da denúncia. Não. Se a autoridade inicia a investigação formal, é denunciação caluniosa. O crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, que está lá no artigo 340 do Código Penal Brasileiro, presume só que você, de forma insidiosa, mentirosa, informe ao ente público o crime que sabe que não aconteceu. Essa falsa comunicação de crime ou contravenção é o famoso trote por 190.
Mesmo que não se chegue a colocar viatura para diligenciar, mesmo que não tenha inquérito, a comunicação já aconteceu. Agora, se por causa da mentira tem instauração de inquérito ou qualquer outro procedimento formal, aí eu já caio no 339, eu já caio na denunciação caluniosa. Então tá falso a letra D, gabarito da nossa quinta questão, letra A de alfa, letra A de amor. E antes de fazermos a sexta e última questão, eu gostaria de reforçar aqui 2 avisos que eu dei no começo da transmissão de hoje, tá bom? Como eu falei no começo da transmissão, essa aula é gravada, eu tive que gravar antes por questão de agenda, eu gravei antes, mas antes de iniciar a transmissão dessa aula, eu mandei o link, por óbvio, e o material da aula de hoje, com todas essas questões aqui comentadas, alternativa por alternativa, lá no nosso grupo do WhatsApp. Se porventura você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, basta você procurar aqui no chat, está fixado, é o primeiro comentário fixado aqui no chat e na descrição do vídeo. Como é que tu sabe que está aí na descrição do vídeo, que está no comentário, se você não está dando ao vivo? Porque eu confio na minha equipe. Então você procura, entra, porque tudo dessa semana e também da próxima semana que vem inteira, nós teremos mega revisão também, todos os dias tem aula, inclusive a agenda da próxima semana eu também vou divulgar lá no grupo, tudo é encaminhado lá no grupo do WhatsApp. E também lembrando que amanhã vocês têm aula da professora Rayana, no sábado vocês têm aula do professor Eduardo, da professora Rayana, no sábado à tarde nós temos simulado e no domingo, às 18 horas e 45 minutos, está aparecendo em algum canto da tela aqui o card. No domingo, nós vamos fazer ao vivo aqui no YouTube do JUS 21 os comentários da prova de técnico. A equipe vai estar aqui no Recife, quem é de fora vai estar com o link. A gente vai destrinchar para você a prova, vamos dizer o que é que a gente achou, o que é que acha se vai ter recurso, se não vai ter recurso, domingo, 18h45. Beleza? Mas para encerrarmos, vamos para a questão de número 6, que diz: Carlos, sabendo que seu amigo havia praticado um roubo, ajudou-o a esconder-se da polícia, dificultando sua prisão em flagrante. Em outra ocasião, o mesmo Carlos, para auxiliar esse amigo, guardou em sua casa a arma utilizada no crime, com o intuito de impedir a sua apreensão pela autoridade policial. Olha o que eu acabei de falar para vocês, 2 crimes. Na hora que ele ajuda o amigo a se esconder, isso é o quê? Isso é favorecimento pessoal. Na hora que ele esconde a arma do crime, isso é favorecimento real. E segundo o STJ, é possível se responder pelos 2 delitos porque os bens jurídicos são autônomos. Então, nesse caso, o Carlos praticou respectivamente, bota em tela, Beto, por favor, ele praticou respectivamente favorecimento pessoal na hora que ajudou o amigo a se esconder e favorecimento real na hora que ele escondeu a arma. É por isso que o nosso gabarito nessa sexta e última questão é letra A. Beleza? Puxa para cá, Beto. Galera, hoje é quinta-feira, nós estamos aí mais perto do que longe da sua prova de técnico, tá certo? Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que tem muita gente exaurida, mas mantenha a garra, mantenha a perseverança. Amanhã vocês têm aula importantíssima com a Rayana, sábado também, tem simulado. É justamente nessa reta final que a gente tem que dar o nosso melhor, que nós temos que dar aquele sprint, a gente tem que dar aquele gás final para fazer uma excelente prova de técnico. E como eu sei que todos vocês vão fazer de analista, para na próxima semana a gente focar em temas específicos de analista e de oficial de justiça. Beleza? Que Papai do Céu possa abençoar todos vocês. Por hoje eu vou ficando por aqui, como sempre, deixando um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.